5 países que falharam no futebol. Quinto lugar, Indonésia. O país contém mais de 270 milhões de pessoas, mais de 60 milhões que o Brasil, onde o esporte mais popular em todo o país é o próprio futebol, onde não consegue se desenvolver. Foi a primeira seleção asiática a classificar e jogar a Copa do Mundo lá em 1938, ainda como uma colônia holandesa, e perdeu no primeiro jogo nas oitavas de 6-0 da Hungria. Apesar disso, parece que a seleção pegou trauma e nos anos de eliminatória ou desistiu ou nem se inscreveu, chegando a levar goleadas em alguns anos. A seleção já chegou até mesmo a ser suspensa pela FIFA em 2018 por interferências do governo no esporte. Os times da Indonésia foram por muito tempo amadores e semi-amadores, com vários campeonatos aleatórios e que não duravam, até em 2009, onde foi profissionalizado. O futebol foi usado como facções políticas por muito tempo, período cheio de escândalos e corrupções, além de uma péssima gerência, o que fez o futebol indonésio se estagnar por muito tempo. Hoje em dia está melhorando aos poucos. Quarto, Índia. O país mais populoso do mundo, com 1.417 bilhões de pessoas morando, com o terceiro maior esporte sendo o futebol, que vem lá desde 1888, sendo praticado no país. Já chegou na final da Copa da Ásia em sua terceira edição e perdeu para o Israel. Já teve a chance de jogar uma Copa do Mundo. Calma, eu vou explicar. No ano de 1950, aqui no Brasil, a ideia era que Filipinas, Mianmar e a Indonésia se classificassem por terem passado nas eliminatórias. Mas como todos esses times desistiram, então a vaga ficou para a Índia, que também optou por desistir. Tem uma lenda que diz que a Índia desistiu porque não podia jogar futebol descalço, mas aí é só lenda. Bem, depois disso, a Índia não chegou nem perto de se classificar para uma outra Copa do Mundo. A Liga da Índia foi criada muito tarde, em 1996, e só em 2006 virou profissional, o que no começo, com muita falta de planejamento, estava dando errado e muita confusão, chegando a ter 2 primeiras divisões indianas. E após o reestruturamento e a criação da J-League, a primeira divisão indiana, não foi reconhecida continentalmente por um bom tempo, além da própria corrupção no país, faz com que a liga e o país não se desenvolva futebolisticamente. Em terceiro lugar, temos a Colômbia. Agora vocês devem estar me perguntando, como assim Colômbia? E eu vou dizer. Bom, a população total da Colômbia é de 51 milhões, ou seja, é maior do que até mesmo a Argentina, e mesmo assim só tem um título de Copa América, só conquistado nos anos 2000. Até a Bolívia já tinha conquistado 40 anos antes. Mesmo com um povo totalmente apaixonado por futebol por lá, simplesmente nunca passou das quartas da Copa do Mundo, enquanto países como o Uruguai, que só tem 3 milhões de habitantes, já ganharam 2 vezes a Copa. Mas o pior foi que o futebol do país foi feito por décadas como vitrine de traficantes, times fantoches, onde infelizmente a liga só se fortaleceu por causa do dinheiro dado desses traficantes, e que, com a falta deles um tempo depois, fizeram o futebol da Colômbia se estagnar. Não conseguiram nada por um tempo, só com um título bizarro do Once Caldas, e só em 2016 o Atlético Nacional ganhou honestamente. Segundo lugar, Estados Unidos. A ideia de fazer o futebol se destacar no território americano é uma ideia bastante ambiciosa e tentada. O futebol nos Estados Unidos chegou nas décadas de 1860, o primeiro clube sendo o Oneida Futebol Clube, em 1862. Várias tentativas de liga nos anos e décadas seguintes foram feitas, mas todos deram errado. Mas só na década de 60 de 1900 surgiram competições profissionais que começaram a se popularizar, como o United Soccer Association e a National Professional Soccer League, espero ter lido certo, que se fundiram e viraram a North American Soccer League. Ficaram ainda mais conhecidas com investimentos e chegada de estrelas mundiais como Pelé e Beckenbauer na competição, e por problemas financeiros a liga foi desfeita em 1984. Apesar de todos os investimentos e dinheiro gasto, contando até mesmo com uma Copa do Mundo em seu país, nunca conseguiu despertar o interesse dos estadunidenses o suficiente.
Hoje em dia, o futebol dos Estados Unidos está começando a melhorar muito, sendo um dos países com a maior promessa no futuro, conseguindo trazer estrelas mundiais como Suárez e Messi. E em primeiríssimo lugar está o México, um país com mais de 120 milhões de pessoas completamente apaixonados pelo futebol, que já vai chegar na sua terceira edição de Copa do Mundo em casa, mas que simplesmente nunca conseguem passar das quartas de finais, e só dominam o continente porque simplesmente disputam contra ilhas e países que não ligam para o futebol. Quando o país é convidado a jogar a Copa América, que tivemos 10 oportunidades diferentes, perderam todas as vezes. Seus times também nunca conquistaram nenhuma Libertadores quando convidados. E mesmo na América do Norte, ainda perdem às vezes competições continentais. O México é o maior fracasso futebolisticamente do mundo. A Alemanha tem 80 milhões de pessoas e 4 Copas do Mundo. França tem 67 milhões e 2 Copas. A Itália tem 58 milhões e 4 Copas do Mundo. A Argentina, que também é da América, tem 30 milhões de pessoas e tem 3 Copas do Mundo. O Uruguai nem preciso dizer. E o país não é pobre e seu PIB está crescendo, ou seja, bizarro.